Cortemo. Fiz xixi. Pronto. Para informação. A gente está falando de oráculo, né? E aí, uma coisa que eu lembrei, eu acho que você também se separou para isso, né? Era falar sobre disciplina no oráculo do pão. Sim, eu vou... Tá aqui a carta, eu vou falar no final. Porque saiu num jogo de tarô ontem. Saiu num jogo de tarô numa mesa que eu abri ontem para uma pessoa, que eu estava comentando que foi uma mesa muito forte, assim. O assunto pai tem aparecido muito para mim aqui, né? Nos jogos, nas mortes, nos movimentos, etc. Disciplina é uma coisa muito de pai, né? Também. Isso, exatamente. Que é autoridade, que é castração, né? Então, muito masculino, né? Essa coisa da borda, enfim. Então, preciso fazer até um material sobre isso. Vamos. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje, vocês não vão escolher entre a Ana e eu. Então, na verdade, a gente vai fazer 2 jogos. Aí, 2 jogos vão ser feitos na mão da Ana, um tarô. E aí, 2 jogos vão ser feitos aqui na minha mão, utilizando o Otioti, que é um oráculo de letras hebraicas, que é um oráculo que eu criei. E a gente vai construir uma história, ok? Que é maravilhoso esse oráculo aí. E eu acho que a gente está inaugurando, o Temperanças vai fazer 1 ano, dia 30 de abril, né? É um Temperanças taurino. O Marcelo estava levantando o mapa dele, carioca taurino. E eu acho que a gente, de um jeito não pensado, está inaugurando uma nova narrativa, né? Essa coisa do tarô com outra, a gente já vinha meio que experimentando, mas eu gostei muito dessa sua sugestão de estruturar um jogo com oráculos combinados, assim, que é uma coisa que a gente faz muito já, né? Né? E eu acho divertido, né? Porque tem umas pessoas meio antipáticas no Instagram que falam assim: para que você usar o tarô? Se você é tarólogo, acabou. Você não precisa pegar na coisa. E a coisa que eu mais faço durante a semana, até porque ninguém faz, é exatamente às vezes pegar 2 oráculos diferentes e combinar com um conselho, né? E que tipo de narrativa a gente pode construir a partir desse lugar? E se faz sentido, se toca as pessoas, se tá tudo bem. Tá, né? tudo certo. Assim, as ferramentas estão aí porque exatamente cada um, e aí a gente pode falar também, trazer isso para a disciplina, né, de encontrar o seu próprio jeito. Porque quando você encontra o seu próprio jeito, é mais fácil tocar as coisas do que quando você está tentando seguir o jeito dos outros. Né? Então, pega mais essa dica aí. Pega essa voadora, trago verdades. A gente vai tirar 3 casas. Na primeira casa, a gente vai falar. Então, você pensa, né, assim, onde é que está o meu problema de disciplina? O problema de disciplina está na atividade física, meu problema de disciplina está na alimentação, por qualquer motivo que seja, a disciplina está na minha prática espiritual. Então, o que para você hoje você acha que deveria ter disciplina e não tem? É isso que a gente vai olhar aqui. Na primeira posição, a gente vai ver o que a gente vê. Né? Então, assim, o que eu estou vendo a respeito disso? Quando eu falo que eu tenho que fazer dieta, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que meditar e rezar para lá, o que eu estou vendo dessa situação? O que para mim está nesse campo do consciente e que está ali meio que criando pressão? A segunda posição vai falar do que eu não estou vendo. Então, assim, eu fico lá reclamando por que eu não estou fazendo isso, por que eu não consigo, mas o que está pegando de fato? Que tipo de pressão você está sentindo, interna ou externa, que faz com que essa disciplina não se cumpra? Na terceira posição, o que eu faço para poder furar com essa barreira? O que a gente tem de dicas, truques e quebra-galhos, para quem é velho e lembra desse livro, né? Então, Dona Sebastiana Quebra-Galho, eu tenho. Então, o que eu posso fazer, qual a ferramenta, qual o recurso que eu tenho à minha disposição hoje para tentar superar essa resistência que me incomoda? E aí você vai escolher, eu quero o jogo 1 ou eu quero o jogo 2. O jogo 2 é esse aqui. Então, você para no momento, né? Se você quiser dar uma pausa no teu vídeo, você dá, né? Coloca a mão no seu umbigo, né? Ajuda assim, respira esse lugar, se conecta, e aí vê o que vem na sua cabeça primeiro, né? Se é 1 ou 2. Tem gente que é meio maluca, e aí a gente vai falar dessa coisa assim, eu sempre escolho a Ana, ou qualquer outro jogo, assim, eu sempre escolho 2. Não importa, é sempre para mim. Não! Por que você não pode escolher um 3, se né? Tiver 1, 2 e 3? Por que não 3? Por que não 1? Não, porque eu sempre só escolho não. Eu sou disciplinada para escolher sempre 1. A vida é fluida, sente o momento. Então, nesse momento, o que vem para você? 1 ou 2? Então, se você escolheu a posição, o jogo 1,
Na primeira posição, o que você tem aí, Ana? Jogo 1, na primeira posição, eu tenho o carro. Que, para mim, né, quando eu viro o carro, eu fico particularmente feliz nessa posição do que é que eu vejo, né? Do que é que se trata essa disciplina, porque gosto de pensar que vejo potência em mim, né? Vejo a capacidade de fato, administrar e fazer essa convergência entre impulsos e razões, entre vontades, né? O desejo é mais da ordem do id, assim, a vontade é mais da ordem do consciente, mas a vontade e essas regras que eu preciso seguir. Essa formação de psicanálise está rendendo, né? Agora tudo assim, tá não, mente, o ego, a superego, tá vira bem, esse pai tá castrador. Maravilhosa. Tá maravilhosa. E gosto desse carro nessa posição, porque para mim traz justamente isso, assim, traz justamente essa. Eu tô vendo que é possível, eu tô vendo que preciso de foco, por exemplo, eu tô vendo que precisa ser construído, né? Para mim tem também, obviamente, o lugar da coragem, né? O quanto. Fala. Não, eu fico olhando esse carro aí, eu fico pensando que a pessoa que escolheu o jogo 1, o quanto que ela se coloca na obrigação de ter que superar. Eu preciso vencer, eu preciso, né? E aí isso também cria uma pressão, né? Do tipo. Como se isso fosse uma. Então, mas eu tô lendo essa casa meio mais positivada, assim, nesse aspecto. Não, é o que eu estou vendo, né? Então, esse estou vendo, ele vai, a gente pode ir para um lado ou para o outro, né? Positivo ou negativo. Tá bom, eu tinha escolhido ir para um lugar bem mais positivado, porque daí a segunda casa, para mim, tem esse lugar um pouco mais restritivo, né? Nesse lugar. Porque esse lugar é a agência do eu preciso, né? Então, assim, principalmente quando eu penso que isso para mim é uma barreira, eu me imponho, e às vezes eu posso me impor uma coisa até por teimosia, né? Como se isso fosse uma missão que eu tenho que. Exatamente. Tá. Né? Okay. E aí, quando eu puxo do lado de cá a letra hebraica, vem a letra Aleph. A letra Aleph ela é a primeira letra do alfabeto hebraico, e aí eu vou chamar a atenção em especial do caminho na árvore da vida, e aí eu uso a árvore da vida luriana, né? Então, Jacques Luria desenhou a árvore dessa maneira, que é diferente das escolas herméticas do modo geral, e aí o caminho da árvore da vida, ela liga Hesed e Gevurah. E aí, Hesed e Gevurah fala exatamente sobre a necessidade de equilíbrio entre amorosidade e rigor. Tá, que eu gosto com esses cavalos aqui do carro. Eu gosto. Então, assim, entre várias leituras, né, que eu posso fazer da letra Aleph, isso vem para mim, me salta aos olhos num primeiro momento, né? Então, aí de ficar lá, o que eu pego no meu varal, né? O que eu estou puxando para cá para trazer para a mesa? Então, Edi, beijo. Então, me vem um pouco essa necessidade de estabelecer equilíbrio na vida. Né? Então, é como se a minha vida seria mais equilibrada se eu pudesse fazer tal esforço, né? Se eu conseguisse superar essa minha resistência, se eu pudesse alcançar essa meca que eu estabeleci para mim como um ideal que precisa ser feito. Né? Então, às vezes é do tipo, sei lá, né? Se a gente falar sobre dieta, assim, eu preciso perder 3 quilos, 5 ou 15 quilos para poder ficar gostosa, ou gostoso, E aí, esse lugar, só que eu preciso ponderar, né? Que assim, ok, tem um lugar que preciso ter disciplina, né? E Gevurah é bem o lugar da disciplina, mas eu preciso ter disciplina com amorosidade. Porque eu não posso ser só porrada aqui. E usando esse exemplo da dieta, que é uma coisa que aparece muito, né, lá no Instagram, é o exemplo de o quanto eu também não estou me tornando prisioneira da construção social, né, da pressão social. Agora, gosto muito dessa sua leitura e dessa junção. Quero só fechar essa primeira casa com esse lugar positivado de sentir que você pode, sentir que você tem a força de, sentir que você tem atração, atração pareceu atração, né? Atração, isso, de tracionar, né? Mas gostei do atração também, né? Do atração de atrair. Então, gostei do jeito que cacofonicamente pareceu. Então, quero fechar essa primeira casa com essa mensagem de que é possível ver que você tem o tamanho para, que você tem a envergadura. Você pode, né? Tipo, venha para... Isso. Venha para cá. Venha para o exército americano, exatamente. O tio Sam quer falar com você, né? Para quem também lembra dessa campanha.
neste lugar da estima, nesse lugar da guarda, nesse lugar de, cara, tem um lugar de onde sair e um lugar para onde ir, esse lugar do trânsito, sabe? Coloque-se em movimento. Eu acho que esse é o fundamental, assim, dessa casa mais positivada. Porra, levei anos para desenvolver visão positiva, Não, que eu mas sou sempre a pessoa do lodo. A Aleph também é uma carta que fala sobre liderança, né? Que vem de Aluf, se eu não me engano, né? Que fala sobre a Que posição do legal. líder, né? Então, de Isso, novo, traz essa vitalidade, essa disposição, essa energia. isso. E também, aí, a gente sempre tem que olhar isso, né? Para cá e para lá, sobre a necessidade que você Sim, também tem de querer dar exemplo, né? Porque às vezes você quer fazer alguma sim. coisa porque você quer ser exemplo para alguém, né? Você quer ser esse exemplo para um filho, para uma Isso, filha, quer ser exemplo isso. para um parceiro, parceira. Então, Isso aí. porque essa pessoa do líder é o lugar da visibilidade, né? E aí volta, Sim. né? Você fala da dieta, eu preciso Uhum. ser gostoso ou gostosa para ter respeito, Para ser ou, visível, né? ou eu posso ser só o que eu sou, né? E aí pensando na minha Sim, saúde virtual, mas sem ter essa pressão social de que eu sim, preciso seguir um determinado modelo. sim. Para quem escolheu o grupo 2, o jogo 2, saímos de a louca, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, né? Então, e o que dizer? A pessoa está muito olhando para essa vontade, né? A pessoa está vendo o impulso. A pessoa está vendo um lugar que não necessariamente já está elaborado dentro da cabeça dela, que é um lugar um pouco mais de se conectar com essa vontade, se desprendendo um pouco mais do que a gente estava falando, por exemplo, da pressão social, está muito mais conectada com essa vontade e num começo de caminho de consciência. Eu fico mais. É engraçado porque me salta mais a sensação de consciência na louca do que no carro. Curioso isso, né? Então, num começo de caminho de consciência, dessa consciência de o que eu quero, o que me toca, o que me move, né? Mais do que ter uma missão para conquistar um outro reino. Faz sentido isso? Eu vejo os dois jogos como contraditórios, né? Então, se eu pego a mensagem do carro, eu sei que eu posso e eu vou. E aí, quando eu vejo louco, eu fico na dúvida se eu sou capaz de fazer isso. Não, tudo bem, isso, porque não tem elaboração. Eu estou conectada com o meu impulso. Eu não necessariamente sei se eu posso. Na verdade, Até para porque, mim, no caso aqui da louca, é a segunda carta que vai dar o tom. porque quando eu falo de disciplina, eu falo sobre comprometimento, né? Falo sobre continuidade, e isso é totalmente contra o louco, né? O louco não tem. Pois é, mas é porque ele ainda não chegou nesse step, né? Para mim, ainda é sobre isso. E essa carta ainda está antes do lugar de elaboração. Né? Então, Mas é um bom começo começar pelo que se quer. Eu gosto. e aí a gente volta lá para o que eu falei antes, né? E que aí faz sentido aqui com a carta, com a letra hebraica que vai sair. O que você quer fazer? Você colocou aí como questão. Porque se Uhum. você fala do carro, o carro tem um propósito, ele tem uma direção, ele está se deslocando Sim. daqui para lá. Quando você fala do louco, ele está andando de maneira aleatória, né? Então, assim, e às vezes Uhum. você não tem esse norte. E aí, falta desse norte, ele compromete você ter qualquer tipo Uhum. de processo, né? Porque o louco é a Sim. falta do processo. E aí, quando a gente Sim. olha para a letra hebraica, a gente tem a letra Ain. A Uhum. letra Ain, ela significa olho. E aí Uhum. tem muito a ver com o que você está, efetivamente, o que você está enxergando. O que você enxerga com os olhos limpos e o que você enxerga, às vezes, pelas frestas. Né? Então, assim, a visão que você tem das coisas é uma visão clara? Pode ser a visão que você tem do seu querer é uma visão clara, porque foi isso que me conectou no encadeamento narrativo. Sim, porque A visão do seu querer é uma visão clara? é curioso, né? Porque a gente olha a primeira casa, a gente está falando o que você está olhando, e aí vem a carta do olho. Né? Então, assim, Total. o quanto que esse seu olhar pode estar comprometido, né? O quanto Sim. esse olhar ele é um olhar limpo. Viciado, sistêmico, reprodutor de padrões, etc, etc. Né? Boa, Então, gostei. Uhum. beleza. Boa. Jogo 1, casa 2. O que você não vê, que você não está vendo dessa questão? Ai, meu Deus.
Você não está vendo um grande Papa. Você não está vendo o que é valor para você, né? Para mim, essa foi a primeira coisa que pulou no varal. Você não está vendo qual é a sua borda, qual é o seu lastro, de onde você vem, assim, sabe? Como aprendizagem, assim, qual é o teu código, qual é o teu livro, o que é que te constitui como, por exemplo, inegociável, como, por exemplo, aquele pedacinho ali que não pode atravessar porque aí é too much information, né? Assim, é demais. E aí esses alargamentos dos inegociáveis, né? Acho que eu passei pelo meu recente processo de divórcio, me sinto agora um pouco mais fortalecida para trazer alguns aprendizados, que é o quanto muitas vezes na tentativa de construir um novo lugar, a gente vai alargando esses inegociáveis até chegar num ponto que você fala, pera, realmente isso aqui passou do limite do inegociável, mas porque não teve retorno, não teve contrapartida, não teve reciprocidade. Então você volta e fala, não, peraí, agora eu aprendi que realmente daqui não se passa, né? Então, me parece que a pessoa que escolheu o jogo 1 está um pouco perdida nessas bordas internas. Porque quando eu olho esse papo aí naquilo que eu não estou vendo, a primeira coisa que me salta aqui na cabeça é o quanto que eu estou fazendo alguma coisa para uma aceitação coletiva ou dentro de uma coisa protocolar, né, daquilo que se espera de mim, ao invés de fazer aquilo que eu verdadeiramente quero. Também, que combina com a leitura que a gente fez um pouco do carro, nessa coisa do, será que eu estou seguindo algo, né, meio no automático? E aí, quando eu puxo a letra hebraica, vem a letra Beit. Embora a letra Aleph seja a primeira do alfabeto, o mundo é criado a partir da letra Beit. Nossa, é um Saturno, né? Peraí, levanta. Eu tô lendo embaixo. É regido por Sabedoria. Saturno. Olho direito. O olho direito que não está vendo. E aí, a letra Beit fala sobre casa, fala sobre container, né? Então, e aí foi até, diria que, né, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, né? E aí, por acaso, a 1 é Aleph e a 2 é Beit, né? Então, vem na sequência aqui do alfabeto, porque Aleph é uma letra, é uma energia que está dispersa, que eu preciso colocar num container para que ela tenha utilidade. Então, Beit é exatamente esse lugar, que é essa casinha, essa borda, que bonito. Essa borda que eu preciso para que essa energia que a Aleph está pulsando, agora eu posso canalizar para algum lugar. Então, assim, uma coisa é uma floresta pegando fogo e outra coisa é ter uma fogueira, que a fogueira está lá, eu coloco pedra para esse fogo não se alastrar. Então, isso é importante. Então, e aí a gente fala do Saturno, né? E aí o Saturno aqui na coisa vai falar do Shabat, essa coisa toda, mas entre outras coisas que a gente pode falar sobre Beit, exatamente o quanto eu estou fechado na caixinha, e como o Beit também fala sobre hospitalidade, o quanto eu não estou fazendo também as coisas para poder agradar as outras pessoas. Volta a falar, né, casa direito com esse papo, que é exatamente isso, né? Sim, então, exatamente. A disciplina está em mim ou a disciplina está em algo que se espera de mim? Que é aquela pergunta que eu fiz lá no primeiro bloco da psicanálise, a partir de onde eu estou disciplinando. Né? Quem é que está disciplinando? Eu gostei. E eu ia falar uma coisa na primeira parte sobre Saturno, né? Saturno... O grande disciplinador. Exatamente, né? Esse grande lugar que ensina a disciplina, quando a gente principalmente olha para o tempo. Meu Saturno é em Libra, eu gosto muito desse meu Saturno em Libra, porque procura encontrar muito esse lugar do equilíbrio, né? Essa coisa do ar muito, muito mental, muito consciente e muito, meu Deus, é tipo a temperança, enfim, não é diplomático que eu estou procurando, depois eu vou encontrar a palavra, mas um lugar muito com este objetivo de se debruçar sobre o melhor meio que para tudo, né? Para todo mundo, encontrar esse meio de caminho do equilíbrio. Que é a energia planetária que as pessoas mais odeiam ou temem, né? Porque sempre vamos colocar esse Saturno que está me obrigando a fazer. E aí voltamos à questão da disciplina. Né? A disciplina é algo que te obriga
Se a disciplina te obriga, tá mal nesse negócio. Tem um problema. Mas se a Exatamente. disciplina ela te guia, te dá contorno, te dá base para fazer alguma coisa, aí Sim. beleza. Então, como é que é Sim. esse olhar? Porque Saturno não é esse monstro que as pessoas colocam, né? Ele Não, pelo amor de Deus. vai cobrar, vai dar ali a ordem, a regra, vai dar a recompensa ou a punição pelo que você está fazendo. Ah, mas eu fiz um monte de merda, mas eu quero ser recompensado. Assim, querido, tipo, não é assim que funciona, né? Porque não faz sentido, né? Se eu planto banana, eu vou colher banana. Não tem como plantar banana e nascer Nutella, né? E eu amei esse gancho, porque uma coisa que eu não falei na parte 1 e que veio agora muito naturalmente é o quanto eu sou defensora da rotina, né? Inclusive no casamento. O quanto, para mim, o segredo de um bom casamento, de um casamento feliz, etc., é essa capacidade de duas pessoas diferentes e que vão sendo diferentes ao longo do tempo, de estabelecerem uma rotina, sim, com coisas repetidas, sim, com horários, né, e sim, com espaços, para que esta rotina ofereça um espaço de fluidez, um espaço de liberdade, um espaço de diálogo, né, esse espaço, inclusive, da intimidade. Para mim, não tem nada mais precioso do que a construção de intimidade, em amizades, em família, obviamente, mas num relacionamento como o casamento. E para mim, a rotina é, assim, a grande... esse container que você falou, para mim, encaixou muito nisso. Para mim, a rotina é o grande container dessa energia da intimidade que pulsa, sabe? Direcionada, assim. Eu gostei muito dessa imagem. Eu sou uma grande defensora. O que você faz para o seu relacionamento não cair na rotina? Não, eu faço tudo para ele cair na rotina. A diferença é qual é a rotina que eu desenho, né? Como rotina, eu posso comprar brinquedos sexuais e eu posso propor outras linguagens sexuais como uma rotina, como uma prática, né? Como uma disciplina, no melhor sentido da palavra. E aí eu acho que acabei chegando num lugar que é o quanto a gente precisa desconstruir o medo da autoridade, o medo da borda, o medo da regra. Eu acho que um país que viveu uma ditadura como a gente viveu, outros também, obviamente, né? São países muito traumatizados com a regra, são países muito traumatizados com a autoridade, portanto, refutam isso de uma maneira nefasta, refuta. Eu estou assim, um vocabulário muito refinado hoje, né? Tá foda. Essas coisas são engraçadas, né? Jogo 2. Só para poder amarrar o que você está falando, né? Porque o Lowen, ele defende a ideia de que crianças que foram proibidas de dizer não quando crianças, elas vão ter problema de dizer não pro resto da sua vida. Só que, assim, e aí você fica colocando, né, as crianças todas num quadradinho, tipo, obedeça, né, não questione. Se eu sou seu pai, se eu sou sua mãe, eu estou mandando, simplesmente cumpra. E aí essa pessoa vai ter muita dificuldade de contrariar qualquer coisa para o futuro, porque, afinal de contas, teve essa base. Por outro lado, né, aí vai dizer assim, a criança que é rebelde, a criança que diz não, ela vai ser mais genital quando crescida. Só que faz parte você também aprender a botar limite, porque criança vai testar o seu limite. Lógico. E como é que você articula isso, né? Então, assim, de novo, né? Como é que a gente consegue flutuar nesses dois lugares? A gente não pode ir para os extremos, mas como é que a gente navega aqui nesse miolo? Sim. E para mim é essa palavra-chave que você falou. Para mim, você falou uma palavra que é muito chave, que é obedecer. A quem e a que a gente obedece e quando. Ficou bonito isso, né? Vou fazer um post disso. Aliás, eu fiquei pensando que eu estou aqui pensando que, na verdade, o Temperanças vai virar livro, eu estou aqui pensando que eu vou decupar essa conversa, vou fazer milhares de posts, vai virar filme. O livro, o filme, a peça, né? Vamos exatamente. Vamos lá, que são 4 para 1. Eu tenho Temperanças 1 e 15, pelo amor de Deus. Jogo 2. O que não está sendo visto? A diaba! O que é que não está sendo visto? Cadê essa víscera? Cadê essa energia vital? Cadê os lugares de manipulação? Cadê a sombra, né? Cadê o desejo no lugar da doença e no lugar da saúde, né? Cadê esse calabouço dos monstros e dos defeitos e dos problemas? Esse calabouço você não está visitando faz tempo, provavelmente. Você não está dando nome para os bichinhos que tem lá, né? E você não está alimentando do bom jeito, não está cuidando dessas coisas que podem, a qualquer momento, arrebentar
essa jaula. Então, é muito interessante, porque você tem uma louca que, teoricamente, diz que você está conectada com essa vontade, e aí eu acho que o seu detalhe da louca agora faz muito sentido, como eu falei que era a segunda carta que ia meio que dar o tom. Provavelmente essa vontade, ela não está vinculada com a víscera. Ela não está vinculada com esse lugar, né, do desejo idílico, para voltar para a psicanálise. Então, gostei dessa diaba com essa louca, eu amei. É curioso que saiu a carta do diabo aí, ou a diaba, e aqui saiu a letra Shin. A letra Shin é exatamente a letra do fogo. A culpa! Olha essa palavra. Quando fala sobre a regência emocional, mas o que me destaca aqui da letra Shin passam várias coisas na minha cabeça, né? Então, esse Shin, esse fogo é aquilo que eleva, então, de repente, eu não estou olhando alguma coisa que me leva para cima, que tem um propósito, essa coisa toda, mas a letra Shin também fala sobre purificação e sacrifício. Então, quando eu ia para o templo, eu pegava alguma coisa e levava ao sacrifício, ao fogo do sacrifício, pensando naquilo que eu vou ter como recompensa mais adiante. Do sacro ofício, né? Do sacro ofício. Então, quando eu fico olhando, quando eu olho para a louca e quando eu olho para Shin aqui, né, agora na segunda posição, combinando com o teu diabo, eu fico pensando que o meu problema de disciplina é porque eu quero ser livre, a louca, e eu não quero me comprometer no sentido que eu não estou disposto a fazer sacrifícios, porque eu só estou olhando o sacrifício, eu não estou olhando o que eu ganho a partir desse sacrifício. Boa, boa. Amei. Eu fiz um jogo extra aqui para mim, que eu nem abri ainda, que eu tô com o cu na mão. Posição 3 do jogo 1. Mas eu já gostei dos dois jogos aqui. Posição 3 do jogo 1. O que significa? Como é que eu furo a minha barreira, né? Como é que eu furo a resistência? Como é que eu transponho isso, né? Agora é o momento da dica, né? Agora é o conselho, agora... É que, de verdade, eu acho que toda carta que a gente abre, principalmente eu acho do jeito que a gente faz, já vem o problema e a solução, né? Então, sim, eu gosto muito desse nosso jeito de... E eu falo isso, né? Toda carta tem um problema. A mesma carta que apresenta um problema, ela apresenta a solução. Então... Também acho. Eu vou ver junto com você, hein? Morte! Aê! Ceifa! Como é que você fura, né? Bom, acho que tem duas coisas para ser bem concreta e sair desse lugar um pouco mais óbvio da morte, mas aqui tem um pedido para trazer para o mental, e aí eu gosto dessa combinação de carro com papa e morte, né? Gosto desse caminho, porque também vai falar de trânsito, então você tem duas figuras em trânsito na ponta, significa que você já tem a capacidade do trânsito para fazer esse trânsito, talvez um pouquinho mais devagar, sendo bem cartomancia, que a Edi odeia, ela briga comigo, mas o carro vai mais rápido do que um cavalo, se a gente pensar, né? A tração desses dois animais puxa a liteira mais rápido, a biga mais rápido do que um cavalo só. Por outro lado, você tem só uma pessoa no cavalo, que pode dar um pouco mais de mobilidade, mas, enfim, tem esse trânsito, que eu acho que é importante, mas trazer para a capacidade mental de realmente fazer esse lugar analítico da poda. Para mim, essa coisa da poda, né, de que a roseira cresce mais forte, dá uma flor mais bonita, quando ela é podada corretamente, não quando ela é deixada, né, crescendo loucamente, o quanto esse lugar da poda pode ser, pelo mental, um lugar importante. Mas eu gosto também muito de olhar para essa coisa da estrutura do osso, né? É uma caveira. Sim. Então, assim, cadê a tua estrutura? E aí eu junto com esse papo, né? Será que essa estrutura é esse código que você tem? Ou será que a tua estrutura está mais para dentro? Está mais para dentro da carne? Está mais nesse lugar de ficar de pés? Do lado de cá, conjugando super bem com essa morte, eu tenho a letra CAF. Nossa, saiu A, B e C, né? Vida, saúde, olha! E aí, a letra CAF, ela representa a palma da mão. E aí, o que é a palma da mão? Né? A palma da mão é a que você segura, né? Então, tipo, você precisa segurar essa foice.
né? Então, e para segurar essa foice, né, para fazer o movimento que é necessário de ceifa, você tem trabalhar com duas palavras, uma palavra que começa com a letra Kaf, que é cor, e cor significa força e poder. Então, tem um movimento que você precisa realmente fazer, né? Então, assim, a escola francesa alinha a letra Kaf com a carta da força, literalmente, que é ali no punho que você segura o leão. A boca do leão. Que também é Keter, que Keter fala sobre vontade. Então, quando assim, o que você precisa para poder furar a barreira? É efetivamente cortar com o que é desnecessário, com o que você está sustentando aí, né? Então, quando se fala desse Papa que está aqui, né? Então, às vezes, é sair desse lugar das convenções, sair desse lugar de querer cumprir aquilo que se espera de você, porque você quer. Mas precisa ter essa coragem de aparar as arestas, que é a energia da carta da morte, que vem conjugado com a letra K, que é do tipo assim, cara, vai e faça. Just do it. Total. Sabe? Então, tipo, coloca a sua força, coloca a sua energia, né? E aí, de novo, né, quando você fala sobre Keter e vontade, não é a vontade do indivíduo, mas é Keter com K maiúsculo, né? Se a gente for fazer essa transliteração, né? Com Kaf maiúsculo, que é a vontade que é superior, que você pode pensar superior como esse divino, mas você pode pensar nesse superior também aquilo que é maior do que você. Sim. Não é essa vontade de comer doce rapidinho, porque você vai me dar um baratinho e depois acabou-se. Mas essa vontade a médio e longo prazo, tipo assim, opa, o que está acima desse desejo momentâneo? Tá. E aí eu construo esse cenário. Fala. Duas coisas me vêm. A primeira apareceu muito no Instagram do IPFEM a dificuldade de estudar, de disciplina para estudar, pós-graduação, mestrado, TCC, etc. Eu fiz muito a provocação do se isso é realmente necessário, não só pelo gostar, mas por que isso precisa ser agora? Por que esse diploma precisa ser agora? E aí eu dei o exemplo de que eu entrei numa graduação de Ciências Sociais, o IPFEM aumentou desse jeito ano passado, falei, puta, agora não dá. Quero muito ser cientista social, vai ficar para 2023, porque eu estou com psicanálise e tal, enfim. Vai ficar para 23, em 2025 eu serei uma jornalista, psicanalista, mãe de santo, cientista social. Então, é uma linha maravilhosa. É muita coisa por 1,5 metro. Que estamos aí. Mas eu gosto muito disso que você fala, desse alto, porque combina com carro e combina com papo. Né? O alto está presente de jeitos diferentes, de 3 jeitos diferentes, mas é muito interessante, porque se a gente pensa na literalidade da morte, é na morte que eu volto para o alto. Sim. Né? Então, esse voltar para o alto que me veio para uma terceira coisa, que é pensa se o ganho, pensa se o assunto com o qual você se conectou, se trazer disciplina para este assunto, traz ganho coletivo. Porque a gente está entrando numa fase universal, celeste, terráquea, etc., em que vai fazer muita diferença você conectar as suas guianças internas individuais com benefícios coletivos. Isso é uma coisa que eu estou lendo muito essa semana, não só pela alunação de peixes, né, pelo ano novo astrológico, etc., que o Marcelo sempre dá essa risadinha, mas a gente conversa bastante sobre isso. Tem um pessoal maluco que fica dizendo assim, estamos na transição planetária, né? Então, esse mundaréu de desencarne que está acontecendo. E eu fico assim, cara, assim, mas então assim, quem está ficando, eu estou no mesmo lugar que o Bolsonaro, né? Então, tipo, eu estou na merda, né? Porque, assim, quem está morrendo, está sendo indo para um lugar bom. Então, as pessoas estão falando isso ao contrário. Não. Olha só. Eu não tenho essa ótica, não. Não, eu não tenho essa ótica, não. Deboche da minha parte, mas eu acho divertido essa história. Eu não tenho essa ótica, não. Eu só sinto, vejo e ajo muito, cada vez mais próxima do coletivo. E entendo por que eu fundei uma ONG em 2019, né? Eu sempre tive esse lugar do coletivo, quer dizer, venho muito para esse... Meu ascendente é em peixes, né? Então, assim, eu sou virgem com peixes, que são esses opostos complementares. Peixes me impede de, né, cortar cabeças muitas vezes, e peixes me conecta com esse lugar muito do coletivo, né? E eu moro em casas e alugo escritórios
que a soma ou dá 6 ou dá 9. 6 é o número super gregário, 9 é o número do amor universal, quando a gente pensa em numerologia pitagórica. Então, meu primeiro apartamento em São Paulo era 81, meu segundo é 54, o consultório do IPFEM somava 9, né, na coisa, a Crisálida, que era a casa de terapias que eu tinha na Vila Mariana, somava 6, então, assim, tem muito esse meu flerte, e na numerologia do meu novo nome, eu deixo de ser um 8 e venho para uma energia 3, né? Nesse lugar também de algo que se cria, a partir do 1 e do 2. Então, para quem escolheu esse primeiro jogo, me veio essa imagem agora, de falar, tá, provavelmente você não está conseguindo construir disciplina porque você não está conectada com o coletivo. Você não conectou o coletivo ainda. Se você encontrar um lugar de intersecção, provavelmente isso flui melhor. Nossa, até eu me espantei. Vamos olhar, então, a posição 3 do com o download. Vamos olhar a posição 3 do segundo jogo. Posição 3 do segundo jogo. Puta merda. A Hierofante, a Papa. Eu estou usando nos outros tarô para o segundo jogo. Como é que fura? E aí eu acho muito bonito pegar aquilo que a gente leu lá na segunda casa do primeiro jogo. São dois jogos que vão para lugares distintos, né? Eles não estão assim, estão assim. Então, e trazer essa leitura para um lugar de como é que você fura essa barreira, né? Você fura essa barreira mergulhando nesse código que é só seu, né? Vindo para o lugar... Tem uma palavra do Papa que eu gosto muito, que é o lugar da mediação, né? Que é mediar você com você, é mediar a louca e a diaba, sabe? Me veio muito essa imagem, assim, media essa louca que está olhando talvez para essa vontade construída, e não tem como não falar em superego de novo. Meu Deus, eu estou me tornando a pessoa que eu sempre critiquei. E a segunda pessoa, que é a diaba, né? Sai desse corpo. Sai desse corpo, que está lá, talvez nesse inconsciente, que você está pulsando alguma coisa, e fazer um pouco dessa mediação, né? Eu gosto muito dessa imagem. Foi isso que pulou aqui no meu varal. O que tem aí? Quando eu olho esse Papa aí, né? Então, eu começo com o louco e termino com o Papa. No meio deles, eu tenho aqui o diabo. Eu acho que exatamente essa pessoa que escolheu o jogo 2, ela precisa se comprometer. Ela precisa ter fórmulas. Ela precisa entrar na caixinha. A caixinha que ela tanto teme entrar, ela precisa entender a que isso serve, né? Acho que é importante, né? Você gosta de usar essa palavra em algumas situações, né? Isso está a serviço de quê? Então, é pensar exatamente assim, então tá, mas isso que eu tenho que fazer está a serviço de quê? Porque quando você olha qual é o serviço, talvez isso sirva de ignição para você fazer o que precisa ser feito, né? E sem essa coisa, porque a gente quer ser rebelde, né? E às vezes, onde está essa rebeldia? O que ele está querendo fazer? O que ele está querendo contrariar? Né? Então, entender um pouco que a gente vive num mundo físico, material, estamos todos aqui encarnados, onde essas bordas, onde esses limites são necessários. E aí é curioso porque a letra que saiu é a letra P. A letra P, ela fala sobre... Fala, né? A letra P literalmente é a boca que fala. Então, fala sobre criatividade, essa coisa toda. Só que tem um detalhe da letra P. Agora há pouco eu falei da letra bait, não é isso? Então, se você perceber, dentro da letra P, tem um bait ali desenhado, né? Na parte branca, aqui, tem um bait. Então, assim, a boca que fala é a boca que cria. E aí, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala e estabelece como regra, de repente, né? Então, quando você fica repetindo muito assim, eu nunca vou conseguir fazer, isso é muito complicado, isso não sei o que, tudo mais, não é nenhuma dica quântica, né? Mas a gente está criando aqui os nossos condicionamentos, né? Então, isso é muito chato. Isso, a gente tá cada vez mais, assim, a pessoa quando diz assim, eu não sirvo para nada, eu não tenho competência, eu não sei o que. Mas peraí, olha só a vida que você está criando para você. Sim. Então, quando o pessoal lá do Barra de Axis, por exemplo, né, evita falar que tem um problema, porque você fala que você não tem um problema, você tem uma situação interessante. Porque, de alguma maneira, você está meio que mudando a ótica desse lugar. Eu sei que, né, vai estar corroendo por dentro, mas
É a força, né? Então, vamos falar para o teu coach ontológico, assim, a força que a gente dá para as palavras. Não, eu ia falar exatamente isso, porque a ontologia é uma disciplina da filosofia que estuda o ser pela palavra. E no coaching ontológico, a gente fala muito sobre apontar o corpo na direção daquela palavra, que é o lugar, tem um livrinho bem antigo que eu gosto, que chama Alegria em Triunfo e tal. Nossa, Isso é mas... quântico, voltei. Isso é quântico do jeito fundamental, e não do jeito que fizeram uso do quântico Sim, tá. oficialmente. Por outro lado, sendo jornalista, sendo a pessoa que se coloca no mundo pela palavra, eu sempre fui essa pessoa, né? Principalmente pela palavra escrita e depois de um tempo pela palavra falada, eu gosto de chamar as coisas e de olhar nos olhos do que elas são no seguinte sentido: isto é um problema. Então, se é um problema, eu olho nos olhos, eu entendo que problema é esse e eu vou resolver, porque eu chamo de problema. É um problema que eu tenho que resolver, né? Então, eu estou sempre nesse meio de caminho, assim, nesse sentido. E aí, traz muito, tem uma coisa que eu falo muito com os meus filhos, principalmente para o Guilherme, que é qual é a qualidade da energia que você coloca numa coisa que você faz reclamando. Porque reclamar não é uma natureza minha, não é muito uma natureza do Rafael, mas o Guilherme tem um lugar de... E aí eu trago ele, ele é virginiano bem... Eu nunca fiz mapa de filho, porque eu acho que, enfim, não é bacana, mas ele deve ter um lugar, assim, sabe, bem... Um Saturnão bem, tipo, sabe? Essa coisa, assim, de falar, pera, quando você faz desse jeito, fica pior para você. Né? Então, qual é a qualidade da energia que você coloca naquele lugar? Eu amei, estou apaixonada, faltam 10 minutos para a live, eu quero ler a carta do Oráculo do Pão para dar tempo de fazer xixi. Você quer falar mais alguma coisa? Não, a gente fecha aqui. Você pode já, inclusive, ligar a live aí, tipo assim, estamos terminando aqui o Temperanças ao vivo. Olha só que sofisticação. A gente tá... Somos essas pessoas. Isso é muito tecnológico. Bom, ontem... Você quer falar? Não. Manda. Ontem, eu abri uma mesa de tarô para uma pessoa que é uma pessoa muito querida, né, do meu relacionamento familiar, uma pessoa que eu vi crescer, né, uma jovem que eu vi crescer, que me procurou sem eu saber do assunto, não sei muito da vida dela, né, tem uma proximidade mais afetiva, mas não íntima nesse sentido. E aí eu abri uma mesa muito bonita, e sempre que eu vou abrir uma mesa de tarô, antes de abrir a câmera, eu pergunto para o Oráculo do Pão qual é o meu serviço para aquela pessoa, além de ser a oraculista, obviamente, né? Qual é o meu serviço? O que é que eu preciso instalar aqui? Essa é sempre a minha pergunta para o Oráculo do Pão. E como essa vida é uma maravilha, né? Como diz a Anita Gomes, minha grande mestra também, essa vida é uma belezinha, apareceu a carta da disciplina como algo que eu precisaria ancorar para aquela narrativa, para aquela dor que estava me chegando, né? E aí diz assim, disciplina: quando aceitamos e nos submetemos à ordem natural do universo, nos deixamos fluir, nos conectamos à sabedoria e abrimos nossa mente e nosso coração ao aprendizado. Então, eu dedico essa carta ao Vô Bueno, eu dedico essa carta a você. Muito obrigada por mais essa. É sempre um êxtase, um prazer, um fluxo, com o mínimo de disciplina que a gente tem, porque a gente se permite e a gente criou esse lugar do Temperanças. A única disciplina que a gente tem é, muitas vezes, na agenda, né? E na disciplina de encontrar um tema mobilizador, mas como este lugar é um lugar que me nutre muito, assim, como eu preciso desse lugar para continuar sendo disciplinado. Então, eu dedico essa carta também a você. Muito obrigada por isso. Maravilha, a gente fica por aqui. Você que acompanhou até o final, deixe o seu comentário, né? Então, comenta lá no YouTube, comenta no Instagram. Agora a Ana também está replicando esses vídeos lá na página do IPFE. Então, na plataforma. Na plataforma. Então, senta o dedo aí e diz como é que essas coisas estão atravessando você, né? A gente fica feliz de saber se, nossa, tudo bateu, não bateu, ou, mas tem tal coisa que eu discordo. Pode discordar também, que a gente adora chegar lá e meio que argumentar, né? Tipo assim, você está apresentando, de repente, uma coisa que é legal, que a gente não pegou, né? Ou tem razão, ou, veja só, por outro lado, que é esse lugar onde a gente vai meio que fazendo essas tramas, é onde todo mundo cresce, né? Então, eu acho que a gente se coloca muito nesse, acho que
no Temperanças em si, e cada um na sua vida particular, diz assim, como é que eu posso ser contribuição? A gente está aqui para contribuir. A gente também pede contribuição do universo, pede contribuição das pessoas, porque aí todo... Pegando palavras filosóficas de Ana Tomaselli, né? Então, tipo assim, organizando bonitinho, todo mundo transa e alcança a consciência. Porra, todo mundo transa e expande a consciência, pelo amor de Deus! Isso eu não falo há muito tempo, que bom que você lembrou. É uma frase minha típica da disciplina. Né? Tomaselli, Ana, né? Tipo, todo mundo transa e expande a consciência e transforma o mundo. Obrigada, axé. beijo para vocês. Tchau. Tchau.